Pessoal, muito bom dia para vocês. Por aqui, professor Adriano Rimolino Traubach, professor Marcelo, engenheiro químico Cássio, está nos acompanhando. Pessoal, nós vamos fazer uma matéria muito interessante hoje sobre as estações de tratamento de água e de esgoto. Nós estamos em distanciamento social mínimo por causa da pandemia da Covid-19 e nós vamos falar para 3 disciplinas. Todos juntos faremos um mundo melhor, os saberes das engenharias e a do Marcelo, explorando o meio que vivemos. Pessoal, nós estamos aqui na captação de água do Sistema de Tratamento de Água de Pirassununga, o SAEP. Ali vocês podem observar, nós temos 2 rios, é uma confluência de 2 rios. Do lado de cá nós temos o rio Descaroçador e do lado esquerdo o rio do Roque. Essa confluência, esses 2 rios formam aqui o prosseguimento do chamado Rio do Roque, que é esse rio aqui, que é onde vem a água que vai para o abastecimento da cidade de Pirassununga. Aqui, pessoal, são as bombas de captação de água do rio. Pessoal, é o seguinte, quanto aos tipos de sistemas hídricos, sistemas de águas, nós temos 2 tipos. Os sistemas lênticos, que são as águas paradas de lagos, represas, então se chamam sistema lêntico. E o sistema lótico, que é isso daqui, ó, água em movimento. Inclusive ali, ó, tem até uma pequena queda d'água. Isso faz parte do chamado sistema lótico, que são rios, córregos relacionados à água em movimento. Pessoal, para vocês terem uma ideia, é muito importante preservar o meio ambiente. Nós temos inclusive leis que falam da preservação da mata ciliar. Esta mata que está do lado do rio, ela é muito importante para manter a preservação, para que nós tenhamos água no futuro, né? Porque a árvore, além dela realizar a fotossíntese, parte da água é devolvida para o meio ambiente. Então é necessário preservarmos o meio ambiente e deixarmos essa mata ciliar. E para vocês terem uma ideia, a lei de preservação relativa à mata ciliar, ela fala sobre o tamanho do corpo de água. Então, dependendo do tamanho que vai de uma margem até outra, eu sou obrigado a deixar uma certa quantidade de mata ciliar. Essa quantidade é o seguinte: quem define é o Código Florestal, Lei 12.727 de 2012. Fala que é de 30 metros a margem que eu tenho que deixar de mata ciliar para cursos d'água menores de 10 metros de largura. Então, se for um riacho, um riozinho que ele tem até 10 metros, de largura, eu tenho que deixar 30 metros de mata ciliar próximo. 50 metros de mata ciliar para cursos de água que tenham de 10 a 50 metros. Então, um rio que tenha mais de 10 metros de largura, que ele tenha de 10 até 50 metros, eu tenho que deixar 50 metros de mata ciliar. Eu tenho que deixar
100 metros de mata ciliar, um espaço de 100 metros, por exemplo, se o rio está aqui, eu tenho que deixar 100 metros de mata ciliar para cursos d'água que tenham 50 a 200 metros de largura. E eu tenho que deixar 200 metros de mata ciliar, de área de mata ciliar, além da margem, eu tenho que deixar 200 metros para cursos d'água que tenham de 200 a 600 metros de largura e 500 metros de mata ciliar, quase meio quilômetro de mata ciliar, dos dois lados das margens, para cursos d'água que tenham largura superior a 600 metros de largura. Pessoal, é muito importante então nós preservarmos o meio ambiente, deixando obrigatoriamente essa mata ciliar, preservando essa mata ciliar. Ela serve tanto de repositório de água para os cursos d'água, de alimentação para os animais que vivem nas árvores, macacos, pássaros e outros animais. E também, pessoal, é muito importante, principalmente o pessoal que tem sítios, fazendas, ajudar a preservar e inclusive tomar um cuidado especial para não jogar restos de adubos no rio. Você jogando resto de adubo no rio, você aumenta a chamada eutrofização, que é a quantidade de algas, são como se fossem plantinhas, né? Você aumenta essa quantidade que causa toxinas, prejudica o tratamento da água. E também é muito importante dar o destino correto aos defensivos agrícolas. Existe uma lei que fala que o produtor rural ele tem que fazer a lavagem das embalagens, tem que lavar 3 vezes a embalagem, é a chamada tripla lavagem, tem que devolver essas embalagens aonde ele comprou o defensivo agrícola, que é justamente para não poluir os corpos de água. Marcelo, fique à vontade também, engenheiro Castro, para falar. Muito obrigado, Adriano. Eu quero agradecer ao Adriano pelo convite, né, para que a gente pudesse estar participando aqui, dessa entrevista com nossos amigos aqui, engenheiros aqui da SAEP, nossos amigos aqui da SAEP. E eu quero agradecer a todos pelo convite, né, nessa tarde bonita aqui, para que possamos enriquecer nossas aulas, né, nossa aula aí, explorando o meio que vivemos, né, na nossa eletiva aí. Então eu quero começar, né, fazendo uma pergunta aqui para o nosso amigo Cássio, né, ele que é engenheiro químico, responsável por toda essa época, né, onde ele vai mostrar como funciona todo o processo aí de tratamento da água, né, essa mesma água que sai dos rios aqui, que chega na nossa água potável, né, para o consumo. Cássio, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Como funciona o primeiro processo aqui? O primeiro processo que eu estou vendo, tem umas bombas ali, né, seria a captação. Então aqui é onde a gente capta a água, a gente pega a água do rio, certo? E bombeia. Ali embaixo você tem 2 bombas bem grandes, elas estão mais ou menos a uns 4 metros de profundidade e elas vão jogar essa água num reservatório que nós temos ali mais para cima, e de lá outras bombas também enviarão toda essa água que foi captada aqui do rio para a estação de tratamento, para a gente começar a tratar essa água para poder mandar uma água potável de qualidade para toda a população. Existe uma outra estação de tratamento de água também, de captação de água, são 2 aqui, ela fica no rio Descaroçador. Essa é a estação nova de captação de água. A água, ela possui vários fatores físicos, fatores químicos e fatores biológicos. Além do pH, o pH ele varia de 0 a 14. O 7 é o neutro.
para cima de 7 é básico e para baixo de 7 é ácido. A água dos rios, ela é ligeiramente ácida. Ela se torna mais ácida quando um tronco de uma árvore cai na água, as folhas, isso ajuda a acidificar a água. Além da água, do pH, a água ela possui outros elementos, como o oxigênio dissolvido na água. O oxigênio dissolvido na água, ele sofre uma influência da temperatura. Se a temperatura da água estiver mais baixa, o oxigênio ele fica mais concentrado na água. Se a temperatura estiver mais elevada, isso faz com que o oxigênio vá saindo da água. A eutrofização, que é a quantidade de algas, também de nutrientes que existe na água. Engenheiro Cássio, por gentileza. Então, com relação à eutrofização, a proliferação de algas acaba diminuindo a quantidade de oxigênio dissolvido, porque as algas acabam pegando uma parte desse oxigênio da água, além de impedir um pouco a transferência do oxigênio da atmosfera para a água. Então, se a quantidade de oxigênio dissolvido abaixar de 5, isso já começa a ser perigoso para a vida aquática. Os peixes, por exemplo, acabam morrendo. Então é um dos fatores que a gente sempre tem que analisar. E com relação ao pH, esse Ribeirão do Roque tem um pH levemente ácido, né, de 6,8. Então esse pH que é o pH que a gente capta a água, mas a gente mexe em vários fatores químicos da água para poder mandar uma água de qualidade para a população. Como o engenheiro Cássio explicou, né, o primeiro processo aí, a parte da captação da água, né, esse processo é um processo químico longo, né, primeiras conversas aqui já sentimos isso, né, então assim, para que a água chegue potável em nossos lares é um processo longo e muitas vezes nós não percebemos isso, né, mas existem esses órgãos, né, essas entidades, né, com profissionais capacitados, né, credenciados para fazer esse trabalho, né, e para termos essa água potável tão deliciosa para os nossos lares. Agora começamos com esse processo de captação, agora o engenheiro Cássio vai nos mostrar os outros processos. Pessoal, uma coisa que é muito interessante, através de várias características físicas e químicas, nós conseguimos aferir se o ambiente, por exemplo, o ambiente aquático, ele está poluído ou não. Por exemplo, condutividade elétrica. Ao medir a condutividade elétrica da água, vocês sabem que quanto mais sais tem na água, mais ela transmite eletricidade. Se tiver muito material orgânico na água, você aumenta a quantidade desses sais e aí a água ela se torna mais poluída. O coeficiente da CETESB, existe um grau que até determinado grau para corpos de água, eles são considerados puros, né? Vamos dizer assim. É até o coeficiente 100 de condutividade elétrica, 100 microsiemens por centímetro cúbico. Até esse valor, até essa condutividade, é considerado uma água não poluída. Esse ambiente aquático natural. Conforme começa a aumentar desse nível de 100, segundo a definição da tabela do CETESB, já começa a aumentar a poluição. O pH, se o pH tiver uma influência também, por exemplo, uma água mais ácida, ela representa uma maior quantidade de matérias orgânicas existentes na água. Também é um indício de poluição. Além da quantidade de oxigênio da água, se tiver bastante oxigênio, é considerado uma água bastante pura, bastante saudável. Se tiver pouco oxigênio, pode indicar a presença de bactérias naquela água, consumindo aquele oxigênio, o que indica também um grau de poluição da água. Mais alguma coisa, engenheiro Cássio? Não, eu acho que
ficar bem coberto sobre esse primeiro aspecto. E depois a gente vai ver como é que a gente trata essa água que a gente está pegando aqui para transformar numa água mais limpa. Pessoal, para ficar uma coisa mais completa, não faltar nada, eu vou passar novamente a palavra para o engenheiro Cássio, e aí ele vai falar dos outros fatores também, porque além do pH, do oxigênio dissolvido na água, da condutividade elétrica, existem outros fatores que você consegue avaliar a qualidade da água. Por gentileza, engenheiro. Então, um dos fatores que a gente pode falar é sobre a DBO. DBO significa demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, quanto oxigênio está sendo consumido pelos micro-organismos que estão presentes na água. E esse fator ele é determinante para a gente saber a classificação do rio e o quão poluído ele está. Então, os rios no Brasil são classificados em 4 grupos, né? A classe 1 é a classe onde a água dos rios pode ser consumida in natura, diretamente, sem tratamento, sem nada. Classe 2, classe especial e classe 1. A classe 2, que é esse rio, ela pode ser consumida mediante um tratamento simples. Classe 3, o tratamento já tem que ser um tratamento mais elaborado. E por fim, o classe 4 não tem condições de ser aproveitada a água. O rio só tem função estética, a água dele não pode ser aproveitada para absolutamente nada. Ele está tão poluído que não tem condições de utilização. E para sabermos a respeito dessas classificações, pesquisas são feitos testes laboratoriais. Na verdade, a classificação dos rios ela foi feita com base na utilização do rio. Então, para que serve aquele rio? Então, a população decide que aquele rio vai ser de classe 1, 2, 3, 4, e com isso todos os rios do país foram classificados, rios e riachos também. Esse, por exemplo, é a classe 2, o Ribeirão do Roque é classe 2, porque é um rio para captação. Então todo mundo que utilizar a água desse rio, ou que de alguma forma interagir com esse rio, tem que devolver ele para o rio da forma, nas classificações, com todos aqueles critérios físico-químicos de um rio classe 2. Tá? Então a pessoa não pode usar e depois despejar sujo de volta. Não, ele tem que despejar e dentro de uma certa padronização, que é para o rio continuar sendo classe 2. Nossa tese, e mesmo a gente faz esse tipo de fiscalização. Então a gente vem aqui e analisa o risco e manda para um laboratório, porque são várias análises, né? Então a gente manda para um laboratório externo, tem mais equipamentos, e eles veem todos os itens dessa classificação. Então, metais pesados, etc. Agrotóxicos. Exatamente. Aí ele já vem e já diz, olha, está dentro ou não está dentro. E aí ele dá um laudo dizendo, por exemplo, tem excesso desse contaminante. Para você saber o que tem. Tanto aqui, quando você vem buscar a água, como depois que você trata o esgoto e joga ele de volta para o rio, também está informado. Apesar que nossos rios se classificavam na primeira categoria praticamente. Assim, inicialmente, quando foi descoberto, mas depois uma falta de cuidado do homem. O homem não tinha consciência. Durante muito tempo, até porque as comunidades eram pequenas. Então, a comissão não tinha preocupação. A partir do momento que começou a crescer, começou a visitar, a cidade de aí começaram a aparecer os mosquitos. Então, no fim do século
isso que está acontecendo. Muita gente morreu por causa de óleo. Então é uma coisa que você nem escuta muito falar. Porque é água. Inclusive na Inglaterra, né? Cólera. Na Inglaterra teve um surto de cólera. Então daí começou por que as pessoas estão ficando doidas? E um dos motivos era porque o gás não sabe nada. Então, peraí, uma conta da nossa água. Porque senão a gente está fazendo mal para nós mesmos. E começou a ter essa consciência de que a gente tem que preservar a qualidade da água. Porque se a gente começar a jogar tudo que é lixo na água. Cássio, isso aí me lembra uma história. Diz que no começo de 1800, quando teve o surto de cólera lá na Inglaterra, eles não sabiam o que causava a cólera, que a cólera ela era transmitida pela água. E aí um pesquisador, um cientista, ele analisando os casos das pessoas que estavam ficando doentes, ele começou a observar que as pessoas ficavam doentes próximos às bombas de água, que eram bombas manuais de água. E tinha várias bombas espalhadas pela cidade, por Londres. Só que tinham locais que tinham bombas e o pessoal não estava ficando doente. E aí ele descobriu que tinha dois tratamentos, duas empresas que faziam o tratamento de água. Se eu não me engano, em Londres é o rio Tâmisa, né? Uma pegava a água limpa do rio, mais na parte de cima, que era as bombas que o pessoal não estava ficando doente. E o pessoal estava ficando doente, era outra empresa que pegava a água mais abaixo no rio, depois que tinha a saída do esgoto. E aí ele começou a estudar isso, e aí ele viu que era transmitida pela água. Olha que interessante. Então, foi assim que a gente começou a ter essa consciência ecológica. Pessoal, e olhem só que bacana, para a disciplina Saberes das Engenharias, nós estamos aqui com 3 engenheiros. O professor Marcelo é engenheiro mecânico. Aqui, o engenheiro Cássio, doutor, fazendo doutorado, né, Cássio? Doutorado em engenharia da secção de gás, eu já tenho um mestrado. E também nós temos aqui, ó, nosso amigo engenheiro Luiz, engenheiro químico também. Luiz, olhem que bacana, pessoal. Diversas áreas das engenharias. A água que foi bombeada lá de baixo, lá do rio, ela chega até aqui, é essa água que vocês estão vendo, e aí ela vai passar por aqui, que é um desarenador, ou seja, tira a areia. A água chega aqui, a areia vai para o fundo, certo? É raspada por esses raspadores, e é retirada e vai cair ali na caçamba. Tá vendo? Por que a gente tira a areia? Porque a areia é muito abrasiva, ela pega e ela estraga a tubulação e as bombas. E daqui, depois que retirou a areia, ela vai para um tanque de armazenamento e de lá ela é bombeada para 4 km de distância daqui e 100 metros de desnível de terreno. Então 4 km de distância, 100 metros de desnível, para chegar na estação de tratamento de água, que é onde ela vai sofrer o tratamento para poder ser entregue para a população. A sedimentação é o que acontece com o sólido, que é mais pesado. Então ele vai sedimentar, ele vai para o fundo, né? E a decantação é o que acontece com o líquido nessa mistura, ou seja, ele vem para cima, então ele decanta. Essa é a diferença entre decantação e sedimentação. Então o sólido ele sedimenta no fundo, enquanto que o líquido vai decantar, vai subir, vai ficar na parte de cima. Então a areia, né, nesse caso, ela vai sedimentar, ela vai afundar. Ela vai afundar pelo peso dela, né? Quando ela atinge uma determinada velocidade, que é calculável, né? Ela perde a energia cinética suficiente para continuar flutuando, então ela vai acabar caindo, vai acabar
sedimentando, indo para o fundo, né? E de lá que ela é raspada e mandada para a caçamba, para ser retirada. E por isso, né, eu tenho observado que tem esse tanque que recebe a água, né, que ela vai estar em movimento, né, a partícula de areia vai estar em movimento. E elas passam por esse tanque aqui, que é onde a água fica mais estática, né, realmente para fazer esse processo de sedimentação. Continuando nossa entrevista aqui, né, com o Cássio, nós vimos os dois primeiros processos, né, até chegar nesse processo onde temos, né, motores gigantescos, né, a qual o Cássio vai falar para nós a potência, né, e quantos litros por segundo esses motores jogam, né, puxam lá do rio até a estação, né, para fazer todo o processo. Então nós vemos que é um longo processo, desde processo químico, né, mecânico também, né? Pode falar para nós, Cássio? Então, cada uma daquelas bombas tem 250 cavalos e é capaz de bombear 125 litros por segundo de água nesses 4 quilômetros e 100 metros de altura, né? 4 quilômetros de distância e 100 metros de altura. E existe uma coisa chamada inversor, né? Que permite que, se a gente não precisar de uma quantidade tão grande, a gente pode diminuir a quantidade de água que a gente está mandando para lá. Como é que a gente faz isso? A gente diminui um pouco a energia que a gente dá para essa bomba. Então a gente não coloca ela no máximo, põe uma velocidade um pouco menor e ela manda uma quantidade um pouquinho menor de água, a não ser que a gente precise de mais água e só aumentar a energia. Aproveitando, Cássio, você poderia explicar para nós esses são filtros? Não, eles são protetores hidráulicos, né, na verdade. Então aí dentro desses cilindros tem como se fosse uma bexiga cheia de ar. Porque o que acontece? Quando eu paro essa bomba, lembra, a gente tem 4 km de distância e 100 metros de altura. Então a pressão da água para voltar, porque ela vai estar na descida, né? É muito grande, isso pode estourar a tubulação. E esse equipamento evita que essa pressão destrua a tubulação, que ela quebre a tubulação. Sempre lembrando, né, que 1 quilo é o mesmo que 1 litro de água. Então 1 litro de água pesa 1 quilo. Então você pode imaginar quantos, se a gente tem 125 litros por segundo, qual o peso disso daqui até lá. Dá para fazer o cálculo e vocês vão ver que é um peso absurdo. Então você precisa de uma proteção. E é isso que esses equipamentos aqui fazem. E isso, né, em uma cidade, né, essa estação de tratamento aqui, ela tem toda essa potência, né, para atender a população em quanto mais ou menos? Em torno de pessoas que tem assim, tem em torno de 75 mil habitantes. 75 tá? mil, né? Isso, só que aqui essas estações, elas atendem mais ou menos 70 mil habitantes. Os outros 5 mil são pessoas que moram na Vila Santa Fé e em Cachoeira de Emas. E lá eles têm uma outra captação, uma outra estação de tratamento de água que vai abastecer aquela parte da população. Essa daqui é para abastecer em torno de 70 mil pessoas.
E pensar que nosso Brasil tem 200 milhões de habitantes, né? Quanto de estações como essa tem que estar em funcionamento diário, né? E trabalhando com todo cuidado, né? Para atender toda a população do Brasil, né? Então, olhando aqui, conhecendo de perto, nós sabemos, né? Que hoje nós temos uma noção da importância desse trabalho e quão é importante nós cuidarmos desse bem tão precioso que é a água, né? Mesmo que estamos pagando, né? Mas devemos economizar e cuidar com carinho. Bom, pessoal, e o que é muito importante, a água é um dos bens mais preciosos que nós temos. A maioria da quantidade de água existente no mundo é água salgada. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de água salgada é a mesma coisa que nós tivéssemos uma caixa d'água normal, e a quantidade de água doce seria uma tampinha de refrigerante boiando naquela caixa d'água que o restante é água salgada. Então nós temos que preservar a água doce, a água que nós utilizamos para o consumo, para a agricultura, né? Para não faltar água, principalmente por causa da sede. Inclusive o engenheiro Cássio, ele havia nos falado que tem vários locais já no Brasil que não estão propícios para a captação de água, não é verdade, Cássio? Isso, de acordo com os relatórios do próprio governo federal, existem vários trechos de rio, são dezenas de milhares de quilômetros de rios que já estão impróprios para o consumo. E tem mais algumas dezenas de milhares de quilômetros de rios brasileiros que, para você captar e depois tratar a água, seria um processo muito mais caro para você conseguir transformar essa água em água potável. Então, a preservação é fundamental.